polêmico, difícil. Estou até curioso para saber como que você vai abordar, porque não é fácil não, é um tema difícil. Obrigado, Rui, mais uma vez por ter aceitado estar aqui junto com a gente, por estar falando do departamento, e a gente agradece. Então, bom dia, obrigado, Júlio. Na realidade, o objetivo de falar um pouquinho sobre isso é que muitos que não estão muito afeitos aqui à reprodução assistida, e mesmo os que estão, fazem os procedimentos de uma maneira bastante rotineira, e o objetivo é questionar um pouquinho o que a gente tem em relação a isso e as demandas que a sociedade nos traz. A ideia de autonomia, isso veio muito em discussão aí no tempo da Covid, que o médico CFM defendendo a autonomia. Só que a autonomia, ela sem dúvida significa liberdade, independência, livre-arbítrio, soberania, mas a autonomia também indica responsabilidade. Autonomia não é fazer uma medicina não baseada em evidências, não é porque eu sou médico que eu posso fazer. E nós tivemos grandes manifestações de colegas de renome, dizendo que, em nome da autonomia, eles estavam autorizados a fazer o que quisessem no momento aí da pandemia e que causaram muito mal. E a gente lembra que o Conselho Federal realmente se preocupou com isso. O médico pode exercer sua profissão com autonomia, ele não é obrigado a prestar serviços que contrariem a sua consciência ou que não deseja, excetuado as situações de ausência de um outro médico, em caso de urgência ou emergência, onde a sua recusa pode trazer danos à saúde do paciente. Então, a gente tem que lembrar bem esse conceito de autonomia, porque ele frequentemente nos é colocado em xeque. E no dever médico, também na ética médica, na tomada de decisões, o processo de tomada, de acordo com a sua consciência, ele vai aceitar as escolhas dos seus pacientes relativos aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos. E por que eu coloco isso aqui? Outras especialidades talvez não tenham tanto, mas nós da reprodução assistida temos, às vezes, alguns desejos que fogem um pouquinho do nosso habitual, desejos por parte dos casais ou da sociedade. Então, o médico tem que ter, e aí vem sempre uma questão, quando a gente toma uma decisão, se um casal pode ou não pode fazer um tratamento para ter filhos, e a crítica que se coloca contra a gente é: vocês não são deuses, vocês não têm o direito de decidir sobre o futuro eventual reprodutivo de um casal. Mas, a partir do momento que existe um ato médico, eu realmente não decido nada sobre o que um casal vai gerar na sua vida e pessoal. Mas, a partir do momento que eu tenho que fazer uma intervenção médica, isso significa que a minha consciência tem que valer, porque é um ato médico e eu sou responsável por isso. Eu acho que esse é o conflito que a gente vive frequentemente, sempre tendo em mente que nós, como médicos, temos que procurar fazer a beneficência e a não maleficência. E esse é um outro ponto que, às vezes, as pessoas esquecem. Às vezes, não há evidências científicas de determinado ato. A pessoa fala: não, mas isso pode fazer bem. Mas ele se esquece, muitas vezes, que isso pode fazer mal. Então, a não maleficência, esses dois princípios têm que estar no nosso dia a dia com os pacientes. E as tecnologias reprodutivas, onde que entram isso? Isso realmente ganhou um Nobel, né? O único Nobel na nossa área, do Bob Edwards, a fertilização in vitro, em 1978. São mais de 10 milhões de crianças nascidas e realmente foi um grande avanço. E deixou-se de falar em reprodução assistida simplesmente no caso de papai e mamãe, né? O casal heterossexual normal, que tem, vamos dizer normal, isso está errado, o casal heterossexual clássico, com infertilidade, não consegue engravidar, tecnologia reprodutiva veio para isso. Mas o grande avanço é que foram dois grandes avanços na nossa história: a pílula anticoncepcional em 1961 e a reprodução assistida em 1978. E, com isso, se dissociou sexo de reprodução. Então, além disso, permitiu a participação de terceiros nessa história. Então, pode-se fazer sexo sem reprodução, pode-se fazer reprodução sem sexo. E essa é a demanda que a sociedade tem. E o que nós temos na nossa mão? Nós temos hoje na nossa mão óvulos, embriões, espermatozoides,
congelamento, biópsia. E úteros de mulheres que eventualmente podem ceder os seus úteros. Então, a partir dessa combinação que está aí na tela, tudo é possível. É possível as trocas, as doações, e aí vem as demandas que a sociedade vai nos colocando em relação a isso. Então, diante dessas demandas e das possibilidades técnicas que hoje são muito claras, nós temos que estar sempre pensando num equilíbrio entre a autonomia e a responsabilidade médica, atendendo aos desejos do casal sempre que possível, mas sempre avaliando os riscos envolvidos. E aqui eu coloco uma variável que muitas vezes é esquecida, inclusive pelos meus colegas da reprodução assistida, que é o futuro da criança. Isso tem que ser colocado. Então, às vezes, o desejo, nós temos que lembrar que quando nós estamos com uma população querendo filhos, eu sempre rotulo essa população como uma população vulnerável. Vulnerável no sentido de que ela é facilmente explorada por, eventualmente, pessoas não tão éticas. Por quê? Porque elas têm um desejo, elas estão afetadas emocionalmente por aquele desejo e, às vezes, se esquece. E aí vem o meu ponto terra quando eu tenho que tomar uma decisão diante de alguma situação um pouco complicada, que é o futuro da criança. É uma pessoa que ainda não escolheu nascer e que nós temos que zelar por essa criança. Isso é o princípio da compaixão da criança, do recém-nascido que vai surgir. Então, nós temos que, diante dos nossos dos desejos do casal, nós temos que olhar o futuro da criança e as evidências científicas para fazer perguntas desse tipo. Quando parar? Até onde a gente... Nós temos limite ou não temos limite? E vocês sabem que, no Brasil, particularmente, a reprodução assistida tem uma história que não foi muito feliz. A primeira cesárea de uma criança nascida na fertilização in vitro, esqueceram da paciente e a paciente morreu, porque estavam filmando todo o processo. Depois nós tivemos o nosso colega Roger Abdelmassif, que muitos dos jovens não conhecem, mas que gerou uma desconfiança da sociedade muito grande em relação a procedimentos éticos. E eu tive a oportunidade de participar de mesas de ética com o Roger. Quer dizer, isso causava conflito, as sociedades apoiavam isso, só para vocês verem como a gente está na fronteira do ético em relação a essas pacientes. Bom, então, na sociedade existem tendências. Uma das tendências é a diminuição do desejo de ter filhos. O adiamento da maternidade. Essa é uma demanda que vocês viram recentemente agora desencadeada por uma mídia perversa, negativa, péssima da Cláudia Raia, que aconteceu recentemente, que ilude as pacientes. Outra vez, ilude uma população vulnerável, uma população que está aflita em relação a essa questão de ter filho, e vem as pessoas midiáticas ganhando dinheiro em cima disso e, eventualmente, prejudica mais. Nós também criamos a possibilidade de fazer família em quem não tinha oportunidade. Diversas são essas chamadas famílias modernas, né, que a tecnologia permite. E as escolhas dos pais. Hoje, então, a gente já tive situações de paciente querendo vir engravidar por fertilização in vitro, porque ela não queria correr risco nenhum com a criança. E nós já tivemos demandas de pacientes no CRM, que eu sou da Câmara Técnica, de pacientes que pediram útero de substituição porque elas não queriam passar pelos dissabores da gravidez. Elas queriam ter o filho, mas não queriam engravidar. Não queriam deformar o seu corpo e coisas desse tipo. Então, nós fizemos análise conjunta, inclusive com a Câmara Técnica de Reprodução, com a Câmara Técnica de Psiquiatria, nesses casos. Então, vejam, são demandas que a sociedade nos traz. Então, eu indicar FIV num casal que é infértil, não é infértil, simplesmente numa paciente jovem cujo risco de um defeito cromossômico é baixo, por exemplo, mas ela não quer correr risco nenhum, ela está procurando a criança perfeita. E a tecnologia vem avançando nisso, obviamente com limitações, mas ela vem avançando. Então vão surgindo, sim, essas demandas. A história da idade, né, essa foto de montagem, que a Cristiane Torlone, na época, com 50 anos, e a sua mãe com 50 anos. Então, o que eu sempre brinco aí é que o fenotipo mudou muito da mulher hoje em dia, só que ainda não avisaram os ovários. E
Por que que os ovários têm uma limitação de idade de produção de óvulos? Provavelmente a natureza fez isso porque o organismo feminino tem um tempo para engravidar, que a partir daquele tempo, pelos riscos, shunt arteriovenoso, a proteção, quer dizer, o ovário protege o organismo feminino para ela não engravidar depois de uma certa idade, para não correr uns riscos aumentados. E a gente sabe que esses riscos existem. Só que as mulheres estão indo contra hoje essa tendência. Então, nós temos gravidezes como a da Cláudia Raia, acima de 50, já tivemos gestações de 68 anos de idade de mulher, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que a gestação tardia tem riscos materno-fetais, além da dificuldade de engravidar, além do tratamento de infertilidade. Mas aí vem uma figura como essa que fala que ela produziu os seus ovos, ela se confundiu toda hora, mas que ela acabou congelando os seus ovos, a última versão dela, aos 48 anos, o que é uma balela. Isso, a probabilidade de ter tido filho com ovos congelados aos 48 anos é muito raro. Então, causa uma má notícia para a população, um alarme e uma falsa esperança com essa população. Então, a reprodução assistida, quer dizer, quando a gente define sobre a idade, sem dúvida, nós estamos propiciando que mulheres que não conseguirem engravidar antes, que adiaram o seu projeto de maternidade, vão ficar grávidas. Mas eu tenho que colocar em consideração para essa decisão que as gestações são mais complicadas, com risco de saúde, e aí vem uma outra pergunta. E essa criança que vai nascer? Como que serão seus pais quando essa criança tiver uma adolescência? Essas perguntas, então, vêm sendo discutidas. Entendeu? Existem consequências orgânicas e psicológicas para a mãe e para o feto, e para a criança que vai nascer, que é uma criança de pais, entre aspas, avós, né? Que existe isso na natureza. Agora, nós estamos criando essa situação diante da reprodução assistida. Então, alguns países tentam limitar, com 50 anos o limite para fazer. A Holanda, por exemplo. Nós aqui, há duas resoluções do Conselho, foi limitado em 50 anos. E aí várias mulheres entraram na justiça e o Conselho, então, transferiu a responsabilidade. Ele escreve, é recomendada a gestação até os 50 anos. A critério médico, portanto, ele transferiu ao médico a responsabilidade de, eventualmente, ele avaliar os riscos daquela mãe e o médico assume isso. E os que assumem, em geral, fazem alarde porque isso vira um instrumento de marketing para aquele médico. Então, esse é o perigo que a gente tem. E isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa, quer dizer, nós vamos fazer reprodução assistida em mulheres de risco. Então, já existem recomendações éticas da sociedade americana que a gente tem que incluir, inclusive, os riscos para a criança resultante, não só os riscos da mulher ou daquele casal que está gerando o filho, né? Então, isso, quer dizer, os médicos e o aconselhamento médico os médicos podem se recusar a prestar cuidados quando tais decisões surgem de algum julgamento que ele faz baseado em evidência científica. É muito difícil essa decisão de dizer não quando nós temos uma demanda tanto para um pai idoso como para uma mãe idosa. Porque hoje nós temos tido também uma demanda muito de pais. E nós sabemos que as doenças, principalmente autossômicas, aumentam, o autismo aumenta o risco com a idade paterna avançada, e vira e mexe a gente tem casos aí de pais com 70 anos, 75 anos, que estão num relacionamento de uma mulher mais jovem e desejam ter filhos. Alguns deles têm que fazer, por exemplo, eles são vasectomizados e têm que fazer um procedimento de extração do espermatozoide, o que é mais difícil ainda. Outros conseguem por masturbação. Então, vejam, mas é um ato médico. Eu não tenho nada a ver se esse cara for casar com uma mulher e resolver ter filho. Mas a partir do momento que eu estou fazendo um ato desse, eu tenho que colocar também a criança resultante nessa equação. Então, se existe risco de óbito de um dos parceiros, essa assimetria de idade dos parceiros, o ideal, por exemplo, uma recomendação ética, que pelo menos um dos pais esteja apto para criar o filho até a idade adulta. Esse é um critério
que a gente pode adotar para fazer a sua própria consciência se faz ou se não faz o procedimento. Então, eu já tive casais, por exemplo, ele com 70 e a mulher com 64, né? E que queriam, então, um óvulo doado e a mulher queria engravidar, ou até ela topava, é como adotar uma criança, um outro útero de substituição. Então, vejam, esse casal, né, eles vão estar com 90 anos quando esse menino tiver com 15, 20 anos de idade. E isso tem que ser pensado, os dois aí, né? Aí veio o grande marketing, que é em relação às mulheres, quer dizer, é uma limitação fisiológica, então achamos a solução. Vamos congelar os óvulos e a mulher liberta aí a sua carreira e vai adiar essa maternidade. Então, veja, primeiro que tem um limite desse adiar a maternidade. E segundo, tem um limite em relação à produção dos óvulos. E aí vem uma coisa, nós temos segurança absoluta sobre esse processo de congelamento? Os estudos ainda não são grandes, gente. Embora se faça muito marketing nisso, aparentemente, que as mulheres sempre perguntam, é se tem que nem iogurte, um tempo de validade para esses óvulos, né? Aparentemente, o tempo não interfere, mas aparentemente não há riscos para a prole. Por que eu coloco a palavra aparentemente? Porque os estudos ainda são pequenos em termos de segmento dos óvulos dessas mulheres que congelaram. Em termos de malformações, existem várias fumaças nesse processo. Então, não é um processo totalmente consagrado. E depois tem essa história que quando você fala em congelamento, você tem que dizer a chance da mulher. Então, veja, uma mulher jovem, ela precisa de cerca de 15 a 20 óvulos para ter 70% a 80% de chance de ter um nenê. E uma mulher de idade mais avançada precisa de 25 a 30 óvulos para ter uma chance semelhante a isso. Muitas vezes, então, as mulheres vêm nos procurar para congelar óvulos, elas congelam 10 óvulos, 9 óvulos, uma mulher mais jovem. Algumas que chegam procurando com 40, 41, elas congelam 3, 4 óvulos. E ela fica tranquila. E ela não deve ficar tranquila, porque a chance dela ter um nenê é pequena. E isso tem que ser dito para essas pacientes. Então, a informação adequada para essa paciente é o recomendado, com taxa de sucesso, risco, a incerteza científica que existe isso e possíveis consequências em longo prazo para essa paciente. E esse problema, um desafio, foi uma grande vantagem do As Dores, né? Então, hoje, a nossa resolução, depois de 1 ano, há 2 anos já, ela permite que os doadores... Nós temos uma grande dificuldade de ter doadores. Sêmen menor, os bancos são mais estabelecidos, óvulos ainda existem em bancos, mas é uma situação muito difícil. E aí se liberou para pais e irmãs, parentes, né, até 4º grau. Eu sempre falo com os residentes aqui que eu não acho que isso seja a melhor situação. Isso é um plano B que é muito perigoso. Porque quando nós estamos hoje, por exemplo, uma irmã, existem cunhados no meio, existem problemas. Nós tivemos um caso no CRM que uma cunhada, por exemplo, no caso de útero de substituição, ela aceitou ser útero de substituição e depois ela se arrependeu e veio pedir aborto. Vocês imaginem a crise familiar dessa família, né? É uma crise muito grande. É que nem, então, é muito bonitinho irmãs hoje doarem, principalmente em casais homoafetivos masculinos, as irmãs doarem, isso é permitido, então, parente de 4º grau, pela nossa resolução. Mas em outros países isso não é permitido. Então, gera, né, uma possibilidade de conflito. Eu sempre brinco, imagina num domingo, numa briga, Bolsonaro e Lula, uma família e tem uma criança e, de repente, alguém, o cunhado, o irmão, fala, mas esse seu filho não é nem seu, porque é conhecida essa situação. Então, veja, o potencial de criar conflitos familiares é muito grande. A doação compartilhada, que nós nunca fizemos aqui, não concordamos, que é uma situação de venda de óvulos, né? A mulher doa os seus óvulos para poder fazer um processo. É uma mulher infértil, esse é o mais comum. Esse, para mim, é o pior, porque ela está vendendo óvulos e ela é vulnerável. E eu já tive pacientes que venderam esses seus óvulos e depois não engravidaram e
entrar numa depressão profunda, achando que elas tinham filhos por aí, que foram doados, e ela não tinha conseguido engravidar. Então, esse questionamento é muito importante que se faça para essas pacientes. Hoje existe uma tendência de perda de anonimato, aconteceu recentemente na França, aconteceu em Portugal, e com isso o número de doadoras vem caindo. Os Estados Unidos já tem a possibilidade. Aqui no Brasil ainda a doação ela deve ser não remunerada, o que é uma balela, não acontece isso de fato, e ela deve ser anônima e permitida para parentes até 4º grau. A história, então, de familiares como cedentes de gametas é eticamente aceito e, obviamente, não pode ter consanguinidade, principalmente nos casos de homoafetivo, né, que não tem, mas a gente tem que lembrar que essa é uma situação que a gente precisa ter uma avaliação muito profunda desses casais, das pessoas envolvidas, né? Nem sempre é casal. Tentar, porque a decisão que a pessoa tem naquele momento, eu sempre faço uma analogia com a história de decidir laqueadura no momento da cesárea. Na hora que a paciente está ali cortando, fala, doutor, eu quero. A lei tratou de se precaver contra isso. Por quê? Porque é um momento emocionalmente desfavorável. A mesma coisa aqui. Quer dizer, eles querem filhos, mas eu te ajudo agora, ajuda agora. E daqui 15 anos, como será isso? Nós não sabemos. Esses conflitos têm que ser colocados, faltam evidências a longo prazo da história dos familiares como cedentes de gametas ou útero. Eu defendo no CFM, onde eu tenho participado dessa resolução, uma compensação clara, estabelecida, para não se estabelecer um mercado como aconteceu no útero de substituição na Índia, né? Que onde as mulheres ganhavam muito dinheiro e, a partir daí, o governo na Índia resolveu bloquear a saída dessas crianças, porque estava virando um comércio de crianças, né? Então, a compensação, se ela ficar clara, estabelecendo um valor, talvez seja melhor do que deixar esse mercado negro que existe por aí, tá? E ela não deveria variar de acordo com o que vai fazer com os zoócitos. Então, vejam, são preocupações que normalmente se fala de uma maneira muito tranquila sobre os processos de doação, mas existe muita reflexão em relação a isso. Então, os países diferem, só para vocês verem. Por exemplo, existem países que a doação de óvulos são completamente proibidas, outros programas não comerciais e outros sem nenhuma restrição. E a Alemanha, por razão óbvia, é a mais restritiva. A Itália, em 2004, 2005, fez uma lei extremamente restritiva, acabando com o congelamento, acabando com doação, e depois, por vários recursos, eles conseguiram ir revertendo na Itália. Mas existe, então, a partir disso aí, demandas, né, das famílias criadas pelo tratamento da fertilidade. Então, nós temos as doações de óvulos, doação de sêmen, útero de substituição, e as famílias de mulheres lésbicas, de gays, produções independentes e transgêneros. Então, existe uma grande demanda. E qual é o conhecimento que a gente tem da evolução? Como são essas famílias modernas? As evidências ainda são pequenas. As evidências caminham, né? Está se acumulando. Na Inglaterra quem tem mais experiência sobre isso. Existe uma pesquisadora que já acompanhou grupos de pacientes em relação a isso até a sua idade adulta, mas sempre grupos pequenos, mostrando que é importante um cuidado com essas famílias. Essa é a Susan Golombok, né? Que ela tem essa ideia, esse segmento das famílias modernas, mas a gente tem que ver que, inclusive, mesmo o útero de substituição, veja, são poucos os países que o útero de substituição é permitido. Estão aí colocados, permitidos do ponto de vista, inclusive, comercial. A França, recentemente, isso do ano passado, ela mudou a sua legislação e ela deixou procriação a responder a um projeto parenteral. Qualquer casal constituído por um homem e uma mulher, ou duas mulheres, ou qualquer mulher solteira. E veja, a França proibiu casais masculinos. Por quê? Porque ela proibiu o útero de substituição.
Então, por que ela fez isso? Preocupação com os conflitos que pode se gerar desse trança-trança de doação de óvulo, útero, assim por diante. Então, isso é importante. E a partir daí que se criou o turismo reprodutivo, porque conforme o país começa, a Ucrânia era uma excelente doadora de óvulos antes da guerra, né, porque ali era muito liberdade, e a Espanha, que é um dos países que mais tem processo de doação, só para vocês verem, não permite o útero de substituição. E aqui no Brasil, às vezes as pessoas propõem o útero de substituição como uma solução mágica. Eu considero o útero de substituição uma situação extremamente perigosa do ponto de vista emocional, que nem sempre é avaliado toda a sua consequência em relação a isso. Então, existe aconselhamento do turismo reprodutivo para essas pacientes e a gente tem que ver, né? Vejam esse caso que eu recentemente avaliei no CRM, né? Um casal homomasculino estrangeiro, mora no exterior, conseguiu 4 embriões aqui no Brasil, com óvulos doados e sêmen de cada um deles. Então, eles tinham 2 embriões de um e 2 embriões resultantes do outro. E eles queriam a cessão temporária de útero de 2 mulheres ao mesmo tempo, porque eles queriam vir para o Brasil e transferir os 4 embriões e levar depois 4 filhos de uma vez só, constituindo uma família. Então, nós não achamos no CRM uma brecha legal para isso, para nós proibirmos esse caso, por uma questão de consciência nossa. Nós discutimos, não, isso aqui, para mim, é comércio de criança. É comércio de óvulo que vai gerar comércio de criança. E nós temos, por exemplo, um único médico no CRM apresentou no primeiro semestre de 32 pedidos de útero de substituição, ele apresentou 16, só um único médico apresentou 16. E desses 16, 12 eram do exterior, de casais homoafetivos masculinos. Então, vejam, ele pegou a veia, como se diz, né? Ele entrou num grupo de homoafetivos e começou a comercializar, e aí ele tem uma agenciadora, que não pode ser ele, nós como CRM não temos limite, ele tem uma agenciadora que começa a recrutar mulheres. Então você vê lá no CRM, vem o John, que está pedindo útero de substituição por uma menina de 23 anos, mulata, desquitada, com um filho, manicure, que é amiga do John, e vai doar seu útero de maneira altruística. Então, eu realmente me cansei dessa enganação dentro do CRM e, a partir daí, nós estamos proibindo esses casos e deixa que as pessoas recorram para isso. E as pessoas acham que hoje nós escolhemos embriões, usamos uma série de parafernália tecnológica, mas tudo que a gente faz, no fundo, não aumenta, nós não tratamos embriões. O que nós fazemos é escolher mais ou menos embriões, mas nós não criamos óvulo, nós não tratamos embriões, e a sociedade, muitas vezes, tem dificuldade de aceitar isso como uma limitação da natureza. E por isso que quer se fazer muita coisa, que tecnicamente, às vezes, é possível, mas que há dificuldades éticas. Veja a questão de seleção de sexo, por razões não médicas. A nossa resolução, aqui no Brasil, não é permitida, a não ser para casos de doenças sexualmente ligadas ao sexo, né? Essa é uma prática controversa, em geral não se recomenda e deve ser individualizado, mas existe essa demanda, nós não da hora temos. A partir desse ano que nós mudamos, hoje os laudos de biópsia do PGTA permitem, outra vez, dar o diagnóstico do sexo. E a partir daí o casal escolhe ou não escolhe, mas não pode indicar a FIV para escolher sexo, como nós já tivemos essa demanda. Então, veja, a mulher vai fazer um procedimento médico porque ela falou que ela quer ter um filho homem, porque ela tem 3 meninas. Geralmente é o inverso, tem 3 homens e quer uma menina. E ela vai fazer uma filha. Isso é eticamente aceitável? Essa é uma discussão que a gente tem que estar sempre colocando e, no nosso momento hoje, não é indicado essa situação. Vejam o risco, FIV por demanda de um novo filho. Já tivemos demanda. Uma paciente, uma vez, veio para fazer uma FIV de urgência. Por que a FIV de urgência? Porque ela perdeu um filho num raio que caiu em cima desse filho. E ela falou que a alma do filho estava aqui ainda e ela precisava engravidar logo para que essa alma incorporasse nesse novo filho.
Então, veja o prato cheio para o psiquiatra dessa criança. Essa criança, se eventualmente fosse gerada, ela iria substituir alguém. Qual é o papel dessa criança? E a nossa legislação também permite, e eu também questiono isso, fazer-se uma criança para que seja HLA compatível para a doação de, por exemplo, medula óssea do irmão. Então, você tem um irmão doente, a mulher vai engravidar para fazer um HLA compatível para depois ele fazer um transplante para aquela criança. Vejam, essa criança, também prato cheio para o psiquiatra, ela foi criada para salvar um irmão. Essa é a verdade. Bonito, tecnicamente. Agora, qual é a consequência dessa criança que nasceu depois? Pouca gente questiona isso, tá? Então, isso tem que ser perguntado. Então, isso que eu falei de estragar o corpo, FIV para evitar doenças do recém-nascido, e uma outra demanda que a gente teve, muita discussão, eu sempre fui contra e agora eu consegui colocar na resolução claramente isso, que não é permitido o mix. Né? Então, os casais homo-masculino, antigamente, e temos também homo-feminino, que falavam, doutor, nós queremos misturar, e seja filho de quem ele é. E isso, consegui, isso é uma frase minha que está dentro do CFM, que é o direito a ter a sua rastreabilidade genética. Toda pessoa tem o direito a ter a sua rastreabilidade genética. Então, se aquele casal não consegue definir quem vai ser o pai dele, pelo menos ele que faça um de cada vez. Então, é frequente, às vezes, as mulheres, principalmente femininas, virem pedir para colocar os embriões dos dois óvulos juntos, e elas ficam sem saber quem engravidou, né, de quem engravidou. Então, essa é um conflito que pode gerar conflito para aquela criança. Né? E olha uma demanda também da sociedade. Alguns pais surdos querem uma criança surda. Casos de acondroplasia dos nanismos, também já tivemos demandas que eles preferem ter um filho anão, porque vai conviver melhor com a família. Vejam como que isso é complexo. Eu, questionando com os otorrinos, e quem já assistiu aquele filme Coda, recentemente, aí, que é exatamente uma não surda numa família de surdos, eles falam que um surdo vive melhor numa família de surdos do que um não surdo. Mas vejam, está se respeitando, né, a ética da compaixão, que a gente tem que levar em consideração, é a compaixão antecipada por um ser futuro. Que, teoricamente, eu não deveria fazer um procedimento que eu vou criar uma criança doente para satisfazer um desejo dos pais. Isso seria a ética da compaixão pelo ser futuro. Então, vejam, gente, são alguns dos conflitos que eu coloquei apenas para vocês, mas que a gente que faz essa fronteira da ética, a gente tem que estar sempre questionando quando parar e até onde ir. Porque nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Lembrando que quem nos pede é uma paciente e a maior dos desejos individuais, nós temos que ter a beneficência em contraponto à não maleficência, lembrando que a nossa paciente é vulnerável e que nós temos que lembrar, além dos interesses todos comerciais da demanda, nós temos que nos lembrar do bem-estar dessa criança que vai nascer. Tá? Então, eu paro por aqui, Júlio. E eu já parei a apresentação, né? Já sim. Já. Obrigado. Tá.